Machado de Assis tinha, como os poliglotas, o privilégio de correr o mundo sem borrar as botas. Ele lia e escrevia perfeitamente em inglês e francês. Ainda estudava grego e alemão. Sem nunca ter saído do Rio de Janeiro, era o escritor mais internacional do Brasil no século XIX. Neste programa, vamos percorrer os caminhos literários de Machado de Assis e saborear o fino estilo do bruxo das palavras. Felizes aqueles cujos dias correm com a insipidez de uma crônica vulgar. Geralmente os dramas da vida humana são mais toleráveis no papel que na realidade. Quando Machado de Assis surgiu para as letras, o meio intelectual brasileiro contava com algumas das mentes mais brilhantes que nosso país já teve. José do Patrocínio, Quintino Bocaiúva, Castro Alves, Gonçalves Dias, Joaquim Nabuco, José de Alencar e muitos outros. Mesmo de origem pobre, Machado logo se destacou entre tantas celebridades. Era um escritor completo, que se interessava por todos os temas do conhecimento humano. A gente aprende muita coisa sobre o autor a partir dos seus livros favoritos. Aqui, e o caso do Machado de Assis não é nenhuma exceção. Aqui, por exemplo, o que você encontrou aqui? Schopenhauer, que foi uma das grandes influências intelectuais, em que Schopenhauer... Ele lia filosofia, lia direito, história... O pessimismo de Schopenhauer parece cair bem dentro da visão do mundo pessimista de Machado de Assis em geral, o que não impedia Machado de Assis de gozar também Schopenhauer. Quer dizer, ele era tão irônico que ele ironizava inclusive aqueles autores que mais o influenciavam, com que ele tinha uma soma maior de convergência. A fama de boêmio e namorador veio da paixão pelo teatro. No início da carreira, Machado também traduzia e escrevia peças. Se você pega um livro da década de 1860, em que Machado publica as suas 3 ou 4 sketches, como diriam hoje, pecinhas muito curtas, né? Num volume chamado Teatro, ele coloca Teatro, volume 1. Então, denunciava nele a ambição de construir uma carreira de dramaturgo. Ele também ia de encontro às expectativas do seu tempo, porque o teatro estava infestado do dramalhão, né? O dramalhão do melodrama francês, de origem francesa. Ele coloca o teatro dos diálogos agudos, né? Um casal dando alfinetadas sutis, em geral acabavam se casando no final, mas antes disso as alfinetadas corriam, né? Então o teatro foi muito importante para o Machado, pelos enredos, mas também pelo desenvolvimento de uma técnica de uma escrita coloquial, muito próxima da falada. Crisálidas marcou a estreia do escritor em 1864, mas sua poesia sempre teve menor importância que a ficção. A poesia dele desenvolve um lado filosófico, especulativo. Ele transitou de uma herança romântica para um lado parnasiano no final da vida com as ocidentais, e poesia em alto nível também, mas manifestações todas engolidas pelo gigantismo da sua ficção. O poeta é assim, tem para a dor e o tédio um refúgio tranquilo, um suave remédio. Contos e romances vieram mais tarde. Na ficção, Machado aproveitava para ironizar o academicismo da época, importado da França. A leitura de jornais e revistas estrangeiras daria a Machado de Assis uma visão privilegiada do mundo das artes e da cultura. Ele, que nunca tinha saído do Brasil, logo se tornou um dos críticos literários mais importantes do país. É um crítico muito severo e exigente. Eu acho que, como todo grande autor, Machado de Assis foi rejuvenescendo com o tempo. Ele começou pleno de certezas, apoiando, inclusive, uma prática poética muito lusitana, com certas visões moralistas em função da arte, e quanto o tempo ia passando, ele foi dissolvendo, né, esse furor
judicativo do crítico, né? Ele escreve um texto fundamental, né, aí da literatura, da crítica literária brasileira também, que é o Instinto de Nacionalidade, né, um texto que ele publica em 1873. Uma das questões que ele coloca é a questão de que não dá para fazer, de que o caminho da literatura brasileira não pode se fiar exclusivamente naquilo que os românticos chamavam de cor local, né? Não basta você produzir uma literatura que traga os tipos brasileiros, que traga os costumes brasileiros, que traga a paisagem brasileira, para você fazer uma boa literatura brasileira. Acho que esse é um passo que o Machado de Assis dá em relação aos escritores, né, da geração anterior, que é um passo fundamental. Machado de Assis era respeitado até mesmo por Eça de Queiroz, apesar das críticas que fazia ao escritor português. Machado tinha um projeto bastante diferente do Eça, né? Quer dizer, o Eça é um escritor muito mais, digamos, convencional, né, em relação ao que se praticava ali no século XIX, né? O padrão, né, dos escritos da literatura realista, naturalista. O Eça era um discípulo do Zola, né? Confesso. O Machado de Assis também se recusava a adotar ou aderir, né, ao naturalismo, por exemplo. Elogiado por muitos, o mestre também tinha um inimigo declarado nas letras nacionais. O sergipano Silvio Romero atacou Machado de Assis em livros e artigos. Ele dizia que Machado de Assis era um copista, era um escritor medíocre, um escritor pouco nacional, pouco brasileiro, porque imitava o humorismo inglês. Então não havia nada de original no Machado de Assis. Então essa ideia que a gente tem até hoje, né, do Machado de Assis como escritor, né, vitoriano, escritor inglês, né, isso é algo que surge ali no século XIX, porque não existe um reconhecimento dele, como ele não trata, né, das questões locais de uma maneira mais imediata, mais reconhecível, ele vai ser associado a outras tradições. Então vão chamá-lo de francelho, vão chamá-lo de macaqueador, né, de Sterne, vão chamá-lo até de grego, né, pela linguagem um pouco clássica, né, do Machado de Assis. Então, no caso do Machado de Assis, era impossível, né, criou um problema. Machado de Assis, que era um escritor absolutamente genial, mas em que não havia nenhum lugar, nenhum espaço para características brasileiras muito marcantes, criou um problema para a crítica brasileira. Se não era brasileiro, não podia ser bom. Mas ele era bom, então como explicar essa contradição? Então, muitos explicaram a partir de um registro negativo, ou seja, ele não era brasileiro, mas nessa não brasilidade, de alguma maneira, ele refletia a realidade brasileira. O crítico deve ser independente, independente em tudo e de tudo, independente da vaidade dos autores e da vaidade própria. Este ano, por conta do centenário de morte, estão sendo relançados todos os livros de Machado de Assis. Mas aqui na casa do bibliófilo José Mindlin, nós podemos encontrar as obras completas do mestre, em primeira edição. Algumas vêm até com dedicatória. Este exemplar de Helena, por exemplo, foi dedicado a Salvador de Mendonça, do velho amigo e admirador Machado de Assis, novembro de 1876. Aos 94 anos, Mindlin tem afeição especial pelo acervo de Machado de Assis, que ele só conseguiu reunir ao longo de 8 décadas. Olha, eu tenho muita sorte nas minhas garimpagens. Agora, eu me lembro que dos romances, Yaya Garcia era considerado o mais difícil de se conseguir. Por quê? Bom, a tiragem foi pequena, provavelmente, a procura foi grande, e afinal são 100 e tantos anos da publicação. Mas essa dificuldade de conseguir faz parte do prazer de encontrar. Machado de Assis estava com 33 anos quando publicou Ressurreição, o primeiro de 9 romances. Na mesma linha romântica, vieram A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia.
O que Machado coloca, mesmo nesses primeiros romances, é a insuficiência dos padrões românticos na literatura, né? Então ele se distancia do romantismo e, sobretudo, ele se distancia do romantismo como ele vinha sendo praticado no Brasil, né? Que é o romantismo baseado muito na cor local, nos costumes locais, nos falares locais. Um artifício muito usado naquela época pelos escritores era trazer o leitor para a trama, se dirigindo a ele volta e meia na narrativa. Ninguém usou melhor essa técnica do que Machado de Assis. Na primeira fase, ele cortejava principalmente o público feminino. O Machado é um escritor que busca muito, desde o começo da sua obra, busca o leitor. E o Machado, acho que ele começa a perceber ao longo da obra, enquanto ele está escrevendo a sua obra romanesca, os seus romances, que esse público é algo muito problemático no Brasil. Quer dizer, existe o romance, mas onde estão os leitores do romance? Então essa indagação acho que o Machado faz enquanto ele está escrevendo sua obra, e ela se torna muito dramática, principalmente a partir do Brás Cubas, eu acho que até como uma espécie de comentário do Machado, de uma percepção do Machado de que esses leitores, né, esse leitorado numeroso, né, da obra literária não estava presente. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. No final de 1880, com a saúde bem fragilizada, Machado viaja com a esposa Carolina para a região serrana do Rio. Quando regressa à corte, vem com alguns quilos a mais e cheio de novidades. Vai para Friburgo, fica 3 meses internado lá, chega muito magro, com um problema sério nos olhos, com o problema da epilepsia, né? E vive o que deve ter sido provavelmente uma experiência de quase morte, né? Porque ele volta de lá com os primeiros capítulos embaixo do braço ali, aliás, ditados a Carolina, de um livro que 2 anos mais tarde sairia com o nome de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e onde ele solta de uma forma como nunca havia soltado antes, 2 coisas que aparecem antes, mas não nessa intensidade e nessa liberdade formal acima de tudo, que é o humor e é a verve crítica, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, lançado em 1881, marcou uma ruptura não só na maneira de Machado de Assis escrever, como também na própria literatura brasileira da época. Quem, naquele Brasil pré-republicano, teria a ousadia de escrever um diálogo como este, uma página inteira recheada de linhas pontilhadas, pontos de interrogação e de exclamação. Nesse sentido, Machado de Assis antecipou o modernismo brasileiro em cerca de 40 anos. Contemporâneo de Brás Cubas foi o Alienista, que é uma novela ou um conto longo, né, como quer que seja, e aí, no Alienista, você vai encontrar uma deliciosa sátira ao cientificismo que tinha chegado com a pretensão de verdade para destronar o romantismo. Na chamada segunda fase, Machado publica 5 romances. Um deles, Dom Casmurro, carrega através dos tempos um mistério que nunca terá fim: a suposta traição de Capitu. Dom Casmurro é um virtuosismo de entrelinhas, né? De sugestões. Machado não descreve a cena do adultério, é uma coisa que você acredita ou não, dependendo da sua leitura, né? O que não significa que ele faça um livro que seja uma charada, um quebra-cabeças, e que a gente tenha que ficar ali tentando decifrar o quebra-cabeças dele. Muitas das coisas que são narradas são coisas que, de fato, aconteceram. O que a gente não sabe é o que não é narrado. Aí que ficam as grandes dúvidas. A Lígia Fagundes Telles disse uma vez que a primeira vez que ela leu Dom Casmurro, ela achou que Capitu era inocente, da segunda ela achou que talvez fosse culpada, da terceira ela achou que esse homem é um maluco e que ela fez muito bem em ser adúltera assim, porque tinha que se livrar dele, entendeu? Então eu acho que essa coisa pode até ser também, tudo isso são situações que estão ligadas a uma situação da mulher no século XIX.
Então chega uma mulher estrangeira, em plenos anos 60, né, imbuída de ideias feministas, que vai falar assim, bom, pera aqui, por que a gente está acreditando nesse narrador? No mínimo, né, a gente precisa duvidar dele. Né? Se a Capitu é culpado ou inocente, essa é uma outra questão. Mas não temos elementos, tem um problema aí sendo colocado, para qual não estamos atentando, né? Que é esse narrador, né, em primeira pessoa e comprometido, né, com muitas coisas. Confiei a Deus todas as minhas amarguras. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Depois do Dom Casmurro, ele faz o Israel Jacó em 1904, que até Carolina não chega a ler inteiro, porque ela morre em 1904, e depois ele faz o Memorial de Aires, no ano da morte dele, em 1908, e que ele até chama de lamparina da madrugada, quer dizer, aquela última luzinha que ele tinha para acender antes de ir embora, né? E o curioso desses dois últimos livros é que eles se passam na década de 80, na transição de monarquia para a república. Até Dom Casmurro, que teria sido, né, o último romance do Machado, ele escrevia sobre os anos 50, 60 e início dos anos 70. Ele não falava dessa passagem de monarquia para a república, é algo que vai aparecer nesses dois outros romances que ele nem contava escrever em vida e que são muito bons também, né? Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Sem filhos, Machado de Assis adotou um protegido, Mário de Alencar. Para eleger o filho do amigo José de Alencar a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele apostou todo o prestígio que tinha como o primeiro presidente da instituição, eleito por unanimidade. Podemos dizer que foi um caso raro e feliz de grande e justo reconhecimento em vida. Não é à toa que no momento em que se cria a Academia Brasileira de Letras, todos pensaram que apenas um homem poderia ser o seu presidente, Machado de Assis. Foi o presidente e presidente até a sua morte. Conhecendo-se a importância da Academia Brasileira, não é casual esse reconhecimento de todos os pares, né, julgando Machado o símbolo da intelectualidade, da ética, da grandeza e da literatura brasileira. Foi um homem consagrado em vida, justamente consagrado. Eu não sou o homem que recusa elogios. Amo-os. Eles fazem bem à alma e até ao corpo. As melhores digestões da minha vida são as dos jantares em que sou brindado. No centenário de morte, várias exposições, relançamentos e estudos acadêmicos atestam a genialidade do mestre, que sabia, como poucos, fazer a ponte entre o erudito e o popular. Assim, tornou-se um clássico, na altura de nomes como Shakespeare, Cervantes, Dante, Goethe e Camões. O Machado de Assis é lido porque ele é bom mesmo, né? Então, independente dele ser importante porque tem a ver com o Brasil, importante porque por tais e tais razões, eu diria que ele é importante literariamente no sentido de que ele tem algo de dizer a todas as idades, a todas as categorias sociais. É um grande escritor, é um gênio mesmo. Padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre só cônego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor cônego. Realmente, a prosa brasileira, ela se divide em antes de Machado e depois de Machado. É um escritor muito, muito bom. Tem ideias boas, tem muito senso de humor. Os romances são bem construídos. Uma linguagem limpa. É, muito simples, muito limpa. Realmente não é à toa que ele se impôs como escritor. Hoje ele está começando, há poucas décadas, de conhecimento no exterior, porque há algumas boas traduções e há leitores que aprenderam português, de modo que ele está virando um escritor universal. Para saber mais sobre Machado de Assis,
Acesse o nosso blog na página da Globo News.